Quando a gente pega do zero, né, vamos começar do zero, o grande desafio é você ter uma pessoa, normalmente o pastor ou o plantador da igreja, que consiga não só evangelizar pessoas do zero, que tenha essa habilidade de chegar uma pessoa que não conhece nada de Deus, nada de Jesus, explicar o evangelho e caminhar com essa pessoa para que ela aceite o evangelho, mas que também consiga, de alguma maneira, convencer essa pessoa a desenvolver a vida cristã dela com ele, com quem está plantando a igreja. Porque normalmente o que vai acontecer, que é o habitual nas maioria das conversões, as pessoas pregam para alguém, evangelizam alguém, acompanham alguém, e quando essa pessoa se converte, ela vai para uma igreja que existe. Né? Então, como que você vai fazer para você oferecer algo para essa pessoa que vai convencer ela que ela não precise ir para uma igreja que já existe, que ela pode, com você, desenvolver a espiritualidade dela, desenvolver o conhecimento de Jesus dela, desenvolver a fé cristã dela, se tornar o que Deus espera que ela se torne, e ao mesmo tempo que ela se engaje numa proposta de que um dia nós viremos a ser uma comunidade assim, um dia nós vamos ser uma igreja maior, um dia a gente vai... Então, esse convencimento já é em si uma habilidade que o líder ele precisa ter de passar confiança o suficiente para que ele não evangelize pessoas convertam e migrem para uma igreja já existente. Então, ele vai formar como se fosse uma espécie de um grupo caseiro, né, de uma célula, um grupo cultivo, dependendo da igreja que a pessoa está assistindo aí, chama esses pequenos grupos. Ele vai formar um grupo assim, só que não está vinculado a igreja nenhuma. Diferente quando você tem uma igreja, você forma um grupo para complementar alguma coisa que já existe na estrutura da igreja, e aí aquele grupo vai trazer um aspecto específico disso aqui. Nesse caso, tudo o que existe em uma igreja vai precisar existir num grupo em uma casa. Vai precisar acontecer, o batismo vai acontecer ali, a administração da ceia vai acontecer ali, o aconselhamento em todas as suas esferas vão acontecer ali, o ensino vai acontecer ali, a exortação vai acontecer ali. Então, quando a gente pega assim, tudo que nós esperamos que uma igreja tenha, que nós imaginamos que uma igreja que uma igreja precisa ter para a gente poder chamar aquilo de igreja, isso vai ter que acontecer em um ambiente que normalmente nós usamos ele como um ambiente complementar. Né? Então, esse líder que vai estar, vamos pegar do 0 ao 30, vamos trabalhar assim, ele vai ter que ter alguns aspectos da personalidade dele, do carisma dele, que levem as pessoas a confiar. Não, por quê? Porque ninguém vai querer ser isso para sempre. Porque se a pessoa pensar que ela vai desenvolver a vida cristã dela, vamos pegar um novo convertido, uma pessoa que estava desigrejada e vem fazer parte. Se ele entender o evangelho, que propõe que ele se torne um fazedor de discípulos também, ele precisa ter um suporte para isso acontecer, inclusive para ele trazer os discípulos dele, para ele convidar os amigos dele, para ele convidar os parentes dele para participar. Então, ele precisa ter um nível de confiança nessa pessoa, e aí todo o trabalho ele começa centralizado em uma pessoa. Se a gente vê assim vários livros escritos falando sobre como que você tem que descentralizar, não seja um líder centralizador, não seja uma pessoa, aprenda a delegar, aprenda não sei o quê. Eu nunca vi um livro escrito para aprenda a centralizar, aprenda a ser centralizador, que é o que a pessoa que está começando, ele precisa ser e saber ser. Porque tudo vai acontecer nele, vai acontecer a partir dele, as pessoas vão confiar nele, no que ele está propondo, no que ele está dizendo. Ele vai ter que aconselhar, pregar, ensinar, discipular, evangelizar, todas essas características que em uma igreja já formada, você tem várias pessoas fazendo, nessa igreja do 0 ao 30, você não tem essas pessoas. Então você vai precisar ter, no início, uma pessoa que tem um perfil específico que consiga atender todas essas demandas. Perfeito. E Gera confiança.
Pode falar. E esse insight, ele é muito importante, porque se for pegar a maioria dos livros de plantação, eles são de plantação, não, sobre igrejas, né, eclesiologia, a maioria deles é escrito para pastores de igrejas já consolidadas. Então, se o plantador está meio perdido e vai comprar uns livros, entra numa editora cristã, vai comprar uns livros, ele vai pegar as dicas erradas, porque o que tu está citando aqui é algo contra-intuitivo ou contrário ao que é ensinado na maioria dos livros, que é para igrejas já estabelecidas. O cara vai ter que ser um cara carismático, capaz de evangelizar e fazer contato com pessoas, vai ter que conseguir manter essas pessoas num discipulado com ele e não perder elas para uma outra igreja já estabelecida, e vai ter que conseguir vender uma visão para essas pessoas que estão seguindo ele, de que isso aqui que está começando com 1, 2, 3, 5 pessoas vai virar uma igreja, né? Ou está se tornando uma igreja. Então ele tem que ter características para conseguir dar esse peitaço. Talvez ele não seja bom em outras áreas que depois são necessárias numa igreja consolidada, mas para plantar ele vai ter que ser um cara desse perfil empreendedor. Não sei como é que tu classificaria o perfil do plantador. Porque você imagina assim, ó, a pessoa, ok, o plantador foi lá, começou a trabalhar com alguém, evangelizou alguém, ou acompanhou alguém que estava desigrejado, frustrado, e ele conseguiu reavivar a fé nessa pessoa, e essa pessoa, tá bom, agora eu vou caminhar contigo. Como que eu vou convencer essa pessoa a trazer os amigos dela para a igreja? Uma coisa que a gente observou, por exemplo, quando nas etapas que a gente passou na plantação, no desenvolvimento e na consolidação da igreja aqui, a gente começou a igreja numa salinha de uma associação que emprestava a sala para a gente. E de lá para onde a gente está hoje, nós passamos por 3 lugares diferentes. Então, os lugares, cada um vai melhorando em relação ao outro, e o que a gente ia notando é assim, pessoas que tinham vergonha de chamar os seus amigos para irem na salinha, tinham coragem de chamar os seus amigos no primeiro espaço que a gente chamava de igreja, que era um espaço ruim em relação ao que nós temos hoje, mas muito melhor do que a salinha. Quando a gente mudou para outro espaço, pessoas que tinham vergonha de chamar os seus amigos para esse lugar, passaram a ter coragem de chamar os seus amigos para o espaço novo. Mas mesmo assim, nós tínhamos outras deficiências que tem filho pequeno, não sei o quê, as pessoas não tinham vontade de ir lá, porque a gente não tinha estrutura para atender essas duas demandas. Então, quando o sujeito ele está iniciando, ele está plantando, ele vai precisar entender com naturalidade que mesmo que ele se esforce, que ele convença, vamos que ele agora já tem 10 a 15 pessoas junto com ele. Ele já conseguiu superar essa primeira etapa do zero. Ele já agregou algumas pessoas, fez algumas reuniões na casa dele, convenceu algumas pessoas a caminhar junto com ele. Ele agora precisa lidar com paciência que muitas dessas 15 pessoas se sentem desconfortáveis de trazer amigos para aquilo ali. Porque se vai convidar para uma igreja, a pessoa pensa assim, não, eu vou chegar lá, vai ter uma banda, vai ter um púlpito, vai ter um lugar para eu sentar, eu vou ser recebido, eu vou estacionar meu carro e não sei o quê. Só que aí chama para um encontro caseiro, que é a igreja. Porque é diferente de você chamar o cara para um encontro caseiro, que é uma parte da igreja. Não, isso aqui é a igreja. Então tem muita gente que fala assim, isso não é igreja, eu não quero participar disso. Né? Ou outras situações que o sujeito ele já confia em você, como o cara que iniciou o negócio, mas ele precisa que você ofereça a ele algo mais para que ele convide o amigo dele para participar. Então, às vezes, ter conversas francas com as pessoas relacionadas a isso, de falar assim, cara, tá, qual são a sua rede de amizades, de pessoas que você se relaciona? Aí ele, são essas aqui. Tá, quais dessas pessoas você acha que realmente viriam participar de uma coisa aqui onde a gente está? Nessa situação que a gente está. Pode falar com clareza. Muitas vezes as pessoas falam assim, talvez fulano e ciclano. Ok, nós vamos então tentar alcançar eles, tentar conversar com eles, tentar levar o evangelho para eles. E daqui a pouco a gente vai ter alguma ação para poder fazer com essas outras pessoas que só viriam se tivesse uma igreja estruturada. Então, bem isso que você falou. Contrário senso, o iniciador ele tem que ser centralizador, ele tem que tomar as decisões sozinhas, ele tem que dar conta de fazer tudo sem delegar nada para ninguém, porque o início não tem para quem ele compartilhar o fardo dele, compartilhar as questões que precisam acontecer. E é isso mesmo. E tá ok. A coisa própria do momento que aquilo está acontecendo. Perfeito. Então ele vai ter que fazer um ajuste de expectativas
para não se frustrar nesse processo, entender em que fase ele está e, né, que tipo de pessoas, não é todo mundo que vai querer membrar ou fazer parte de uma igreja em implantação. Mas daí eu te faço uma outra pergunta, Matheus, né? Quais são, tu citou um pouco isso, mas quais são os sistemas mínimos que esse cara tem que prover para esse primeiro grupo base? Ele vai ter que prover, sei lá, aconselhamento, mas não sei, talvez ele não vai ter um ministério de crianças, mas quais ministérios ele tem que prover para esses membros que estão chegando, sistemas básicos? Ele vai precisar pregar a palavra, né? Então, pegar a Bíblia e aplicar para a realidade das pessoas, conseguir fazer essa ponte para a Bíblia ter sentido para as pessoas. Ele vai ter que ensinar as doutrinas básicas do Evangelho, pelo menos, né? Não precisa ensinar a teologia profunda, mas as doutrinas básicas do Evangelho. Ele vai ter que ser capaz de aconselhar as pessoas nos seus problemas e de forma eficaz, não só dar resposta padrão, não só utilizar jargões, né? Não só ouvir a pessoa e falar assim, não, mas confia em Deus que vai dar tudo certo. Não, conseguir tirar a pessoa do ponto A e levar ela até o ponto B, caminhar com ela nesse sentido. Ele tem que ser uma pessoa que consiga expor o evangelho com clareza, fale de forma que as pessoas entendam o que ele está dizendo, sem o evangeliquez, sem termos que só crente entende. Ele tem que conseguir comunicar com esse público não cristão também, né? Ele tem que ter uma sensibilidade para conseguir perceber o que está acontecendo com as pessoas, porque as pessoas chegam e como só ele vai mapear as coisas, só ele tem o potencial de avaliar as coisas, se ele, como ele não tem equipe para trabalhar, ele tem que entender o que está acontecendo com as pessoas. Então, você vê, são várias características que elas precisam estar juntas nessa pessoa para que essas pessoas confiem e cheguem e sejam efetivamente cuidadas. Para que essa pessoa, se ele está querendo plantar uma igreja, se está querendo desenvolver uma igreja, ao invés de trabalhar com uma igreja existente, para que ele não seja só uma passagem de pessoas. Pessoas convertem com ele, chegam ali, mas assim que elas amadurecem um pouquinho, elas não são alimentadas ali mais, assim que elas têm grandes crises, elas não são efetivamente aconselhadas ali mais e começam a procurar uma igreja para então poder suprir essa necessidade delas. Perfeito. Então, esse plantador, o que ele vai ter que conseguir implementar? Uma comunicação que seja clara e prática do evangelho e de pregações aplicáveis. Ele vai ter que ter um conhecimento bacana de doutrina para saber explicar a teologia, tirar dúvidas. Vai ter que saber ser um aconselhador que consegue efetivamente resolver problemas, não só falar um evangeliquez, um jargão sem sentido. E vai ter que ser um cara que, não lembro a última característica que tu citou, é um cara que consegue sensibilidade para perceber o que as pessoas estão passando. Vou acrescentar mais uma. Vou acrescentar mais uma nessa aqui, pensando em liturgias e formatos de culto ocidentais, do mundo ocidental. Ele vai ter que saber tocar um instrumento, porque precisa ter música. Essa então, parte é cruel. Um teclado, ou ter alguém junto com ele que faça isso desde o início, desde o primeiro momento, porque as pessoas cantam. Faz parte do culto, o que a gente chama de inódia, né? A parte da inologia, faz parte do culto, o canto, a adoração cantada com arte. Então, ele também ou vai precisar ser, ou ter que ter alguém que desde o início toque algum instrumento. Um violãozinho, tá tranquilo. O pessoal canta junto e a coisa avança. Perfeito. Para quem não sabe, tu não é um cara com grandes dotes artísticos, mas tu teve que aprender também essa quinta habilidade, que é tocar um violão, para quando não tinha músicos, tu teve que encarar essa função também, né? Teve um momento terrível da história da nossa igreja. O ponto mais baixo do louvor da Betânia de São Paulo. Mas isso acontecia quando a pessoa que tocava saía de férias, porque a gente sempre teve alguém, desde os primeiros passos, alguém que fazia, que tocava, mesmo que não era muito bem, fazia. Né? Aí, mas quando essas pessoas saíam de férias, era eu. Aí era doído, né? Mas então, Matheus, antes da gente passar para o próximo estágio de crescimento, a gente fez esse primeiro é de 0 a 30. Esses são os desafios que ele vai ter que, os sistemas que ele vai ter que implementar.